Nós vamos a Brasília agora com a nossa repórter Luciana Amaral, que está acompanhando essa movimentação desde cedo. Boa noite, Luciana. Oi, Thaís. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. A oposição termina essa semana extremamente tumultuada aqui em Brasília, contando com um trunfo. É o desenho de um acordo feito pelo PL e pelo Partido Novo, com grandes siglas do Centrão. Entre elas, por exemplo, PP, União Brasil e PSD. Isso para o andamento de pelo menos 3 pautas. Quais são elas? Primeiro, a anistia aos envolvidos na suposta tentativa de golpe de Estado, que poderia beneficiar diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem também a questão do fim do foro privilegiado. E isso faria com que parlamentares e outros políticos saíssem da análise direta do Supremo Tribunal Federal. Seria uma maneira de escaparem do Supremo. Não tem ainda um texto fechado, mas uma possibilidade que está no radar é que os parlamentares passem a ser julgados primeiro pelos TRFs e depois, então, pelo STJ. Já a terceira pauta é que no Congresso eles estão chamando de PEC das prerrogativas parlamentares. É uma proposta que prevê a necessidade do aval do Congresso para abertura de ações penais contra parlamentares. A prisão de um deputado ou de um senador também só poderia ser em flagrante e por crime inafiançável. Isso só um exemplo. A gente lembra que muitas arestas ainda precisam ser acertadas. Os próprios líderes desses partidos do Centrão não cravam que eles vão apoiar exatamente essas pautas, mas há uma sinalização de que essas pautas podem sim ser discutidas, é o que vai ser levado para a próxima reunião de líderes na próxima semana. Agora, dessas pautas, a oposição considera ser mais fácil tocar o fim do foro privilegiado, ter mais o apoio do Centrão nessa pauta, justamente porque ela abrange aspectos que atendem a muitos requisitos, a muitas vontades do próprio Centrão. E vale destacar também que o fim da ocupação do plenário da Câmara só aconteceu depois de uma intervenção do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, ele que também é padrinho político do Hugo Mota, um acordo que foi costurado ali entre ele, líderes do Centrão, e que de certa maneira tirou Mota do caminho. Lira também, que é o relator do projeto da isenção do imposto de renda, principal pauta e vitrine do governo para 2026, Thaís. Luciana, a gente já sabe como vai acontecer o processo de punição, a lista de denunciados, o que esperar efetivamente, se isso vai acontecer? Olha, Thaís, já tem uma lista de uma série de denúncias feitas contra parlamentares envolvidos, então, na ocupação do plenário da Câmara dos Deputados. Essas denúncias foram, então, encaminhadas hoje para a Corregedoria da Casa, para a Corregedoria da Câmara dos Deputados. O corregedor vai fazer um parecer, isso vai voltar para a mesa diretora e, em último caso, cabe ao Hugo Mota, presidente da Câmara, analisar e ver se encaminha os casos ou não para o Conselho de Ética. Então, são vários nomes, 14 ao todo, a grande maioria do PL, mas também tem um deputado do PP e do Novo. Entre os nomes mais conhecidos, Bia Kicis, Marcel Van Hatten e também Nicolas Ferreira. Mesmo assim, mesmo diante dessas possíveis punições, o levante da oposição evidenciou a força da articulação dos bolsonaristas dentro da Câmara, incendeia ainda mais essa fogueira e é uma realidade que agora começa também a ameaçar a pauta do governo dentro do Congresso Nacional. Vamos entender com mais detalhes nessa reportagem que preparamos. Se esse pacote anti-STF andar, a oposição se compromete a não atrapalhar a tramitação do projeto da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A isenção é uma das principais vitrines do governo Lula para as eleições do ano que vem. Diante da pressão para o impeachment de Alexandre de Moraes, o presidente Lula diz que o ministro garante a democracia no Brasil. Ele ainda defendeu que os parlamentares que ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado percam os mandatos.
Quem deveria ter o impeachment são esses deputados e senadores que ficam tentando fazer greve para não permitir que funcione a Câmara e o Senado. Nesta sexta-feira, a mesa diretora da Câmara encaminhou para a Corregedoria da Casa denúncias contra os deputados que ocuparam o plenário por 2 dias, impedindo as sessões. Podemos concordar com o que aconteceu, né? Até porque nós temos que ser pedagógicos nessa situação, né? Há quem acredite que a intervenção de Arthur Lira e as imagens da dificuldade de Mota até de chegar à cadeira da presidência da Casa acabam desmoralizando o político. A avaliação de lideranças na Câmara é de que Hugo Mota sai fragilizado de toda a movimentação. No entanto, os líderes lembram que o Mota tem um perfil conciliador. Por isso, as próximas semanas vão ser decisivas para os trabalhos do segundo semestre e para ver se Mota realmente se enfraqueceu. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, chegou a pedir perdão a Mota. Ele alegou que não agiu de forma correta. Mesmo assim, defendeu os colegas de qualquer punição. Para alguns deputados, a fala foi vista como uma maneira de o PL não queimar pontes com Mota e não minar as possibilidades de pautar as matérias de interesse. A semana que vem deve ser de crise interna no Congresso, motivada pelos embates bolsonaristas com o STF e Alexandre de Moraes. A CNN apurou que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo foram chamados pelo governo Trump para uma reunião na próxima quarta-feira em Washington. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar a análise de hoje recebendo aqui primeiro o professor e jurista Gustavo Sampaio, ele que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Professor, a gente lhe recebe aqui nesse início do WW para a gente abrir a análise querendo entender qual é o fundamento jurídico ou constitucional para essa mudança de foro privilegiado que querem os deputados, que querem os parlamentares de oposição. Tem fundamento essa mudança do jeito que ela está sendo proposta? Boa noite, obrigada por estar conosco. Boa noite, Thaís, boa noite, Lucas, boa noite a todos os assinantes. Fundamento jurídico não tem, é uma escolha política, Thaís. Trata-se aqui de escolha política desde a Constituição de 1891, que foi a primeira Constituição do Brasil República, que nós temos tido hipóteses de foro por prerrogativa de função no texto da Carta da República. E isso foi passando de Constituição em Constituição. Realmente, a Constituição de 1988, ela alargou apoteoticamente as hipóteses de prerrogativa de foro no nosso sistema constitucional. E prerrogativa de foro não quer dizer que a autoridade seja julgada apenas no Supremo, não. Ela não é julgada em primeira instância, ela é julgada em um tribunal. Pode ser um tribunal regional federal, um tribunal de justiça. Governadores, por exemplo, são julgados no Superior Tribunal de Justiça. Mas a nossa Constituição estabeleceu que o presidente da República, deputados federais, senadores, o Procurador-Geral da República, ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, ministros dos tribunais superiores, do Tribunal de Contas da União, ministros de Estado, Thaís, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, esses todos são julgados no Supremo Tribunal Federal em prerrogativa de foro. O fundamento jurídico da prerrogativa existe, esse sim. É retirar da pressão que um juiz de primeira instância poderia sofrer ao julgar uma grande autoridade, essa força, esse processamento e deixá-lo a cargo, portanto, de um tribunal, que se presume mais distante do problema pontual da cidadania, do dia a dia das relações sociais. Esse é o fundamento jurídico da prerrogativa de foro. Agora, a sua pergunta foi no sentido contrário. Há sentido jurídico em abolir a prerrogativa de foro? No meu entendimento, não. O que eles querem, na verdade, é fugir do que se considera hoje uma zona de condenações sucessivas criminais que se tornou o Supremo Tribunal Federal, Thaís. Era exatamente esse ponto que eu queria pegar com o senhor, porque o que eles querem, na verdade, não é ficar à disposição ou à exposição da primeira instância, né? Eles querem estabelecer ali um limite da redução do foro, né?
inclusive para sua proteção, ficando ali entre o TRF e o Superior Tribunal de Justiça. Essa fórmula amenizaria isso? Quer dizer, caberia esse debate? Quando se diz que o Supremo Tribunal Federal é uma corte constitucional e deve se ocupar mais disso, e que ele tem outras tarefas, como a de julgar os recursos extraordinários, aí sim, nesse caso, faz sentido dizer que é melhor transferir a prerrogativa de foro de deputados e senadores para os tribunais regionais federais. Eu mesmo penso, Thaís, que isso é algo muito razoável, mas não é esse o fundamento que esses parlamentares adotam hoje. E é importante dizer o seguinte: existe uma PEC que tramita desde 2017, que parou em 2019, que extingue o foro por prerrogativa de função por completo, exceto para o presidente da República, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo Tribunal e o Procurador-Geral da República. Retira a prerrogativa de foro de mais de 50 mil autoridades no Brasil, deixando que todos sejam julgados em primeira instância. Essa PEC foi aprovada em 2 turnos no Senado, 1 turno na Câmara, e estacionou. Mas ela não interessa ao grupo desses parlamentares, porque ela mantém o presidente da República a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Também se quer abolir isso. Mas veja, para concluir, Thaís, esses parlamentares também não querem, nessa nova proposta que apresentam, não nessa PEC que eu mencionei, serem julgados nas varas federais e estaduais de primeira instância. Então, eles estão buscando estabelecer prerrogativa de foro nos tribunais regionais federais, que são os tribunais de segunda instância da Justiça Federal Comum, com uma possibilidade de recurso ao Superior Tribunal de Justiça, não ao Supremo Tribunal, para garantir um duplo grau de jurisdição. Só é importante, por fim, lembrar o seguinte, Thaís, que na prerrogativa de foro, mesmo quem é julgado em TRF ou no STJ ou em TJ, te dou um exemplo, juiz de direito, quando acusado de crime, é processado e julgado em Tribunal de Justiça. Mas tem uma questão, na prerrogativa de foro não existe recurso ordinário para duplo grau de jurisdição. Esses deputados estão querendo fazer uma inovação, fixar competência aos tribunais regionais federais, que são tribunais de segunda instância, mantendo a prerrogativa de foro, tirando-lhe do Supremo Tribunal Federal, mas garantindo um recurso ordinário para um segundo grau de jurisdição no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, moldando exatamente o projeto, a proposta, de acordo com os interesses particulares desse grupo que hoje teme o excesso de constrição, o excesso de condenações decorrentes de ações penais originárias que tramitam no Supremo Tribunal Federal. É isso, em síntese, Thaís. Professor, foi tão importante a sua participação aqui para a abertura da nossa análise, porque ela vai ser fundamentalmente política. É sobre a política que nós vamos tratar aqui, mas era muito importante lhe ouvir para assentar juridicamente essa leitura. E a leitura jurídica também é política, foi isso que o senhor acabou nos confirmando. Eu vou lhe agradecer pela participação aqui no WW, te liberar para essa sexta-feira e te desejar um ótimo fim de semana. O jurista Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Gustavo, obrigado, uma boa noite, bom fim de semana. Também para você, Thaís, Luca, para todos que nos assistem, um bom final de semana, bom trabalho também, que para vocês ainda tem trabalho hoje. Ainda continua, obrigada, boa noite. Olha, estamos de volta aqui então, daqui a pouco vai voltar aqui na tela com a gente o Leonardo Barreto, já chegou. Lucas, vou começar pelo Léo, por prerrogativas de... Se eu falar de idade, ele vai brigar comigo, mas... O Leonardo foi meu professor. Então, tá vendo? Você me contou isso, eu disse, então vamos começar pelo professor. Léo, o professor Gustavo Sampaio jogou aqui o tema da nossa conversa, né? O foro privilegiado era visto como uma segurança, de repente virou uma ameaça. Qual é a transformação política que esse debate agora, forçado por uma invasão, um motim no Congresso Nacional, qual é a transformação política que está em curso no Brasil diante disso? Bom, agora sim, boa noite, Thaís. Boa noite, Lucas, né? Um grande amigo, foi um excelente aluno. Olha, Thaís, é curioso porque existe aqui dentro do Congresso Nacional, né, as conversas, até quem acha que o Congresso está cometendo um erro, né? Porque, na verdade, ele tem sido protegido pelo STF e não chantageado.
Mas existe um consenso aqui, não um consenso, mas uma opinião majoritária, de que o Supremo Tribunal Federal ele começou a usar as possibilidades, não é, assim, a defesa de seus interesses políticos dentro do Congresso Nacional. Ele começou a utilizar as ações penais como instrumentos de barganha. E é muito interessante porque existe uma diferença aqui, né? Os tribunais regionais, os tribunais de primeira instância, eu não vou entrar na seara do professor que me antecedeu, ele não necessariamente ele vai ter interesses políticos para barganhar com o Congresso Nacional, né? O STF tem. A gente tem propostas no STF de mudança de formatação, né, de como as decisões são feitas, processos de impeachment que podem ser abertos. A gente tem uma série de debates. Aliás, o STF ele tem se tornado cada vez mais presente no debate político. E os deputados entendem que, em várias ocasiões, né, os ministros usam ameaças, né, de abrir ou de conduzir esses processos, e aí a gente tem que convir, né? Não existe um critério objetivo aí, o processo entrou e andou, não, tem alguns que ficam engavetados, outros saem, e existe uma boa possibilidade de que essa barganha realmente esteja sendo feita para travar esse debate político. Então essa coisa ela não fica, ela não funciona, né, num parâmetro correto, né, transparente, enfim. Então é nesse sentido, né, que os deputados hoje eles tentam encaminhar essa mudança. É claro que tem todas as questões de proteção, mas no aspecto político, eu acho que eles querem reduzir também um pouco o poder de barganha do Supremo junto a eles. O Léo não usou esse termo, sou eu que vou usar, Lucas, mas nós estamos tratando aqui do ativismo jurídico, né? Eu acho que é um pouco sobre isso que o Congresso está indo para cima. Tem várias questões ali bastante particulares do grupo de Bolsonaro e tudo mais. Agora, onde é que vai estar o equilíbrio dessa discussão, desse ponto que o Léo nos coloca aqui, de alguma forma uma tentativa de reequilibrar essas forças dessa crise institucional que a gente vê há muito tempo, e o que é razoável na condução do Congresso Nacional para a aprovação dessas pautas? Bom, Thaís, primeiro ponto é que hoje, como a polarização cresceu demais, e isso gerou um distanciamento entre as correntes de pensamento no Brasil, e, ao mesmo tempo, a gente teve nos últimos 10 anos um aumento não só do ativismo judicial, mas da judicialização da política, porque os partidos perdem votações no Congresso e vão lá questionar o STF a qualquer derrota que eles julgam ter tido dentro do parlamento. E o STF não pode negar ali o ADIM, por exemplo, que um partido entre para questionar. Nos últimos anos, a gente viu a ADIM aí de questionamento de vários temas, né? De reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, autonomia do Banco Central apareceu no STF. Então, o que era proteção lá atrás, que era o foro privilegiado, hoje não mais é, por conta dessa tensão entre os poderes. Eu vejo que a gente ainda está muito longe de um equilíbrio nessa conversa. O que tem hoje, como o professor Leonardo bem colocou, é um instinto de preservação e de sobrevivência do Congresso, que, se fosse colocado em votação hoje, passaria. O que pode dar um equilíbrio nessa discussão é pressão. É pressão da sociedade, é pressão da imprensa, é pressão do próprio governo, do próprio STF. Isso pode dar uma mudada na discussão. Lembro que na última vez que eu vim aqui, a gente estava conversando, você me perguntou se algo ia passar, porque o governo não gostava tanto da ideia. E eu respondi que poucas coisas em Brasília avançam por convicção, mas por pressões que vão moldando o debate. Se a discussão fosse colocada hoje em cima do laço ali para votar, essa questão do foro privilegiado, essa mudança no foro privilegiado passaria. O que pode dar uma alteração nela, para melhor ou para pior, para modular, para não modular, é uma participação ativa de todas as outras frentes da sociedade civil, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, das redes sociais, tentando modular essa discussão. Eu acho que também tem outras pautas que tem chance de avançar, por exemplo, de decisões monocráticas. Isso é algo que é muito questionado dentro do Congresso Nacional, talvez mais questionado até do que qualquer outro ponto de atuação do STF.
e com chances muito mais realistas de avançar, por exemplo, do que uma questão como o impeachment, de um ministro do STF, como a gente viu o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, essa semana, se colocando veementemente contra e até pautar essa questão. Sim. Então, eu acho que o equilíbrio não vai se dar por racionalidade. Cada grupo político tem seu interesse. A gente está num momento muito sensível e tenso das relações, está saindo faísca entre as relações. Ninguém confia no outro grupo político e, com isso, aumenta a sensação de eu tenho que me defender. Né? Eu não estou pronto para negociar com quem eu não confio, eu tenho que me defender. Leonardo, o que o Lucas chama de defesa, ou de uma ação de defesa ali entre os parlamentares, a sociedade brasileira aparece como ataque. Porque o que a gente viu no Congresso Nacional esses 2 dias foi um ataque à instituição, um ataque ao debate, um ataque à legalidade, ao regimento da Câmara dos Deputados, um ataque às lideranças. Quer dizer, podemos nomear vários pontos aqui. Uma das coisas que ficou evidente nesse episódio foi exatamente a falta de uma liderança. O Hugo Motta foi atropelado pelos deputados e foi atropelado pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados. Os acordos foram sendo fechados sem ele, precisou batalhar para sentar na cadeira dele, com episódios lamentáveis, cenas lamentáveis que a gente assistiu aqui. Então, eu perguntei ao Lucas como é que se restaura algum equilíbrio, como é que se restaura a liderança? Olha, Thaís, existe um conjunto de fatores que podem ser utilizados para explicar o que aconteceu nessa semana, né? Assim, primeiro, claro, há uma radicalização daquele grupo, né? O grupo do PL, né? Esse grupo mais da franja da direita, né? E aí, quando você vai perguntar a eles, né, por que há esse nível de radicalização, eles provavelmente vão responder o seguinte, assim, olha, ok, a gente atacou a institucionalidade, mas esse foi um ato dramático, porque uma outra institucionalidade que está ali no julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, também não está sendo respeitada, né? Então, assim, há uma sensação de desrespeito de ritos para todos os lados, né? A gente tem que lembrar que eles vieram direto do 3 de agosto, né? Então, assim, pegaram um pulso do eleitor e sentiram que havia, né, um apelo para esse processo. Quando a gente desce para a Câmara dos Deputados, eles dizem que havia um acordo, né, nesse processo aí para pautar essa discussão, e esse acordo ele não tem sido cumprido. Agora, tem que fazer um parênteses aqui, que é interessante o seguinte: por que a Câmara não quer votar? Porque, quando ela for votar isso, ela vai obrigar cada deputado a se colocar a favor ou contra Bolsonaro, né? Que, no fundo, é assim que essa pauta vai ser vendida, né? E aí, por exemplo, um cara que é do Centrão, né? Um cara do PSD, do Paraná, ou do PSD, sei lá, do interior de São Paulo, ele não quer agora colocar lá o dedo dele, né? E dizer assim, não, eu sou a favor, eu sou contra o Bolsonaro. Né? Enfim, deputados muito tradicionais da direita conservadora que existiam antes de Bolsonaro e que hoje até se sentem reféns, né, dessa coisa toda, não querem. Então, assim, a Câmara não quer votar esse processo. Agora, vamos finalmente a liderança, né? Eu acho que o Hugo Motta está pagando um pouco o pato, né, de um processo de desinstitucionalização do processo decisório na Câmara, que começou na pandemia, né, quando foi necessário uma votação remota, um controle mais vertical das decisões, muito concentrado no presidente e no colégio de líderes, que o Arthur Lira usou e abusou, enfim, né, várias vezes. O relatório do projeto era conhecido 5 minutos antes do processo de votação. O Hugo Motta prometeu reinstitucionalizar a Câmara, né, mudar isso, mas ainda não fez. Então, eu acho que tem um caldo aí, né, que explica essas cenas, né, que a gente acabou observando e como você
não chegam a ser inéditas, né? Porque assim, outras vezes já se interditou as cadeiras, né? As mesas do Congresso. O próprio Davi Alcolumbre se elegeu um pouco fazendo isso. Mas o nível de truculência, o nível de violência, de desrespeito, aí sim, acho que se abriu aí uma nova barreira para esse debate para a gente, né? Uma barreira bem mais baixa, né? Quer dizer, uma barreira não, uma barra bem mais baixa, um nível bem mais baixo. O Léo fala de uma relação que a gente está vendo se deteriorar, eu não sei se deteriorar é o verbo, mas de uma relação que está passando por uma mudança, que é o papel do Centrão nessa discussão toda. De um jeito ou de outro, o Centrão foi se moldando e foi conseguindo navegar entre os extremos, né? Como é que fica esse papel agora? O governo, por exemplo, o presidente Lula está chamando a turma do Centrão para conversar. Nós vamos assistir a uma remodelagem dessa relação? Thaís, o primeiro ponto o Centrão ele tem muito desconforto em falar sobre essas pautas, né? Anistia, impeachment de ministro, porque não é do ethos dele. E também porque os partidos de Centrão, eles têm que navegar essa hipocrisia da polarização política, né? Então, tem gente do PSD que é do governo, tem gente do PSD que é da oposição, tem gente do Republicanos que é do governo, que é da oposição. E assim toca o barco. Então, eles não querem entrar nessa bola dividida, como o Leonardo disse. Ao mesmo tempo, o Lula, que se distanciou do Centrão nas suas últimas mudanças ministeriais, né? Por exemplo, teve ali uma abertura para trazer um ministro do Centrão para a sua Secretaria de Relações Institucionais, escolheu a ministra Gleisi, então deputada federal, para tocar essa pauta de negociação com o Congresso. Também não abriu mais espaço para os partidos do Centrão na última reforma ministerial, como era discutido. Agora, eu vejo que o Centrão, ele prefere ainda se distanciar do governo caso a oposição se organize fora do núcleo do Jair Bolsonaro, de um filho ou da esposa, Michele. E qual a probabilidade disso acontecer hoje, Lucas? Não tem como saber, Thaís. As discussões estão sendo feitas. Eu acho que não é irreal a gente pensar, por exemplo, numa convergência lá na frente em torno do nome do Tarcísio, mas não vai acontecer agora, porque o mercado e quem está nos assistindo, o setor produtivo, enfim, eles ficam muito ansiosos com uma decisão política logo, só que ela não tem por que acontecer agora. Quando você fala com os grandes presidentes dos partidos, eles não estão muito preocupados em quem vai ser o próximo presidente do Brasil. A gente está, a sociedade está. Não deveria, porque nós estamos há mais de um ano da eleição. Tudo bem. Mas a preocupação que a gente vê no setor produtivo, no mercado financeiro, em relação à eleição, ainda não é tão forte dentro dos partidos de centro, que eles têm mais com o que se preocupar, com a formatação dos próprios partidos. Então, a gente não vai ter uma decisão agora de uma candidatura da centro-direita, isso vai acontecer para o ano que vem, né? Para janeiro, fevereiro, março. E com esse tempo que a oposição fica cometendo esses erros, que são percebidos de forma negativa pela sociedade civil, como, por exemplo, entrar no Congresso Nacional, aquele motim no plenário, ou, por exemplo, a atuação do Eduardo Bolsonaro em Washington, que é vista de maneira negativa por boa parte da população, segundo as últimas pesquisas, o Lula vai vendo uma abertura para entrar junto ao Centrão e tentar trazê-los novamente. Agora, o Centrão não está pronto para reatar esse relacionamento. Então, eu acho que o Centrão vai continuar muito à deriva, tentando não votar e não entrar nessas pautas muito divididas, só que alguma hora o debate fica inevitável. Em algum momento, o presidente Hugo Mota da Câmara, que, só para fazer um pequeno comentário em cima do que o professor Leonardo disse, ele tentou restabelecer algumas coisas, até fez, né? Por exemplo, se a gente pega regimes de urgência, projetos de regime de urgência votados no ano do Lira e nesse primeiro ano do Hugo Mota, caiu mais pela metade. Ele está prestigiando muito as comissões. A gente teve uma queda gigantesca do número de pedidos de regime de urgência para votar logo em plenário na gestão Hugo Mota. Agora, o Hugo talvez seja
ser presidente de poder hoje no Brasil é um péssimo negócio, né? E o Hugo está com a pauta mais indigesta dos últimos anos de presidência da Câmara, né? O Arthur Lira não teve que lidar com anistia, tarifaço, prisão domiciliar do Bolsonaro, a polarização da sociedade chegando dentro do Congresso, que isso foi uma coisa que sempre diferenciou um pouco o Congresso. A gente tinha uma polarização muito forte, só que o Congresso evitava votar as pautas. A gente pode chegar agora num momento divisor de águas, onde o Congresso seja forçado a discutir talvez o projeto mais polarizante do país, que é a anistia. Anistia. Centrão não quer, mas às vezes a pressão chega. Vai se impor. Meninos, eu tenho aqui mais 3 minutinhos e eu vou fazer uma pergunta para os dois. Peço só para vocês serem concisos para a gente conseguir ouvir vocês dois. Eu quero ouvi-los sobre como é que você está enxergando a pauta de votações. Tem alguma expectativa para projetos importantes? Assim, como é que o Congresso atua para o Brasil e não em seu próprio favor? Léo? Olha, eu acho que o Congresso, em relação a essa crise institucional, ele vai jogar parado por enquanto. Tá? Eu acho que ele vai deixar o governo se desgastar com Trump, né? Com essas questões ligadas ao julgamento, e vai deixar o STF se virar um pouco com a questão das críticas, do problema do julgamento, né? Então, assim, ele vai jogar parado. Hoje é uma posição vantajosa para ele, né? E vai tentar esfriar um pouco o clima para votar as 2 principais pautas desse ano, que são o orçamento e o imposto de renda, né? Que do ponto de vista político-eleitoral, são as questões que mais mobilizam o Congresso. E, Lucas, para você, eu quero saber como é que fica o presidente Lula nisso tudo. Eu citei rapidamente aqui a tentativa dele de trazer o Centrão de volta, mas ele também está numa batalha de recuperação de popularidade, usando o tarifaço politicamente. Como é que o presidente Lula sai dessa briga no Congresso? Bom, ele tem talvez 2 pautas que são eleitoralmente muito relevantes para ele, né? Ele tem, por exemplo, a reforma do IR, que tem que passar esse ano, idealmente, para poder valer no ano que vem, claro, de maneira conjunta, né? Porque você dá a isenção, pode valer imediatamente, mas o projeto aumenta também algumas faixas que só pode valer no ano seguinte. Então, para ter um casamento de contas ali, seria o ideal passar esse ano para já valer em 2026. Tem algumas medidas provisórias relevantes, a do setor elétrico é importante, né? Porque para o governo, porque aumenta ali a isenção de algumas faixas para não pagar a conta de luz. Tem MP 1303, que trata das questões de aumento de arrecadação, depois tributação dos investimentos. Do IOF, né? Depois daquela discussão do IOF. Então, são as 3 principais pautas. Eu acho que a reforma do IR ainda passa esse ano, e a do marco do setor elétrico também. A MP 1303 do IOF, eu acho que vai uma coisinha ou outra ali, mas ainda tem um debate. Mas não vai ser para agora. Eu acho que nas próximas semanas a gente vai ver uma limpeza desse assunto e colocar alguns pontos nos is aí em relação à anistia. E o Lula, eu vejo o Lula hoje, em relação ao Congresso, como passageiro. Ele tem que olhar e tentar se impor em alguma votação aqui e acolá, mas hoje eu vejo um governo que vai, daqui até o final do ano e até no ano que vem, ter que sobreviver e se fortalecer muito na base do gogó, muito na base da promessa, muito na base do vamos lá, porque o Congresso é um barco, não diria desgovernado, mas é um barco cuja influência do Lula no Congresso hoje é muito baixa, né? As lideranças vão fazer as pautas que querem, vão pautar o que quiserem. A gente tem uma independência hoje muito maior e o governo não tem uma moeda de troca tão grande para tentar forçar uma pauta a andar ou não. Então, eu acho que o Lula vai tirar o pé nas negociações com o Congresso em várias frentes, vai deixar os assuntos tentarem se resolver de maneira natural e, se tiver um espaço, tentar se aproximar do Centrão, que eu não vejo ainda como algo que vai acontecer.